Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo a todos que estão se inscrevendo, assistindo, curtindo e comentando, tá? Que vocês estão dando uma força muito bacana aqui no meu canal, certo? Inclusive, eu atingi os 500 inscritos, que é pouco, né? Mas para quem achava que não ia dar em nada, né? Que nunca ia conseguir, para mim já é uma grande vitória. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, curte e comenta para mim saber o que é que você tá achando aqui dos meus vídeos, tá? No vídeo de hoje, conforme eu já tinha prometido no vídeo anterior, né? Eu vinha mostrar para vocês, falar para vocês sobre o resultado do meu bazar. Eu pensei nesse bazar como uma forma de atrair mais clientes, né? E como uma forma também de movimentar aqui tanto o meu caixa, né, que eu estava precisando de dinheiro para pagar alguns boletos que estavam pendentes, e também como uma forma de atrair mais clientes e vender à vista, porque para mim ainda é uma realidade trabalhar com fiado. Só que às vezes a gente vive numa cultura muito do imediatismo, né? A gente pensa tem até umas ideias interessantes, mas devido a gente estar sempre acelerado, querendo fazer tudo logo, resultado assim de imediato, a gente termina muitas vezes não raciocinando, né? Então, o que aconteceu? Eu tive essa ideia de fazer o bazar em um final de semana assim, e aí eu pensei, vou começar a anunciar amanhã, que era na segunda-feira, para sábado já fazer esse bazar. Selecionei os produtos, só que aí eu esqueci de um detalhe, a data, né? Porque assim, a maioria das pessoas recebem ali no começo do mês, né? Dia 5, até dia 5, dia 10, nesse intervalo, né? Do dia 1º até o dia 10, o pessoal tá recebendo. E até mesmo tem pessoas que recebem de 15 dias, né? Mas tudo bem. Mas enfim, eu não me atentei a esse detalhe. Ok. Mas de qualquer forma, e aí eu só vim pensar nesse detalhe da data do bazar depois que eu já tinha anunciado. Ou seja, se eu tivesse pesquisado mais antes de divulgar, talvez tivesse dado certo, né? Então, o que aconteceu? Eu divulguei a semana toda, conforme eu informei aqui pra vocês, né? Tanto em status do WhatsApp, em status do Instagram, e assim, até que entrou algumas pessoas. Não muitas, né? Porque como eu falei pra vocês, eu não tenho muitos clientes, né? E aí, nessa divulgação que eu fiz, entraram no grupo aproximadamente 10 pessoas, tá? E aí, assim, no dia do bazar, eu fiz lá, né, conforme eu já tinha planejado, divulguei as ofertas. E assim, infelizmente eu não vendi nada, tá? Mas assim, eu passei a semana toda refletindo sobre isso, né? Que não seria um ato milagroso, né? Então assim, não deu certo, não deu, eu não vendi nada, não alcancei o objetivo que eu queria, mas assim, eu não me frustrei. Por quê? Porque como eu já havia comentado com vocês, eu sei a realidade que eu tenho. Eu divulguei o grupo tanto no Facebook, lá nos grupos lá do Marketplace, divulguei também em alguns grupos que eu já tinha aqui no WhatsApp. E assim, algumas pessoas entraram, então pelo menos assim, eu tava com muito medo de fazer esse bazar e não entrar ninguém no grupo. E eu, poxa, como é que vai ser? Mas beleza, entrou algumas pessoas, eu divulguei as ofertas, ninguém falou nada. Mas é como eu tô falando pra vocês, na verdade, eu já tava meio assim, né? Eu já tava meio que ciente que, tipo, poderia sair alguma coisa, mas se saísse ia ser pouco. E não criei muita expectativa, tá? Claro que eu queria que vendesse. Pouco que tivesse, se tivesse vendido uma colônia, que eu postei umas colônias do Aquavibe, da Avon. Se tivesse saído uma colônia daquela, pra mim eu já tinha ficado feliz. Mas beleza, tudo é aprendizado, né? A gente precisa
se organizar, precisa estudar bem as estratégias que a gente vai usar para não ter, assim, para conseguir, né? Para que a gente consiga alcançar o objetivo que a gente teve para aquela estratégia. Foi isso, não deu certo, mas eu não fiquei assim muito triste, muito decepcionada, porque no fundo eu já sabia, né, que é difícil, né, gente? Não é de uma hora para outra, né? Como eu falei para vocês, eu tô começando a divulgar mais os meus produtos para outras pessoas, com o objetivo de alcançar novos clientes. Usei essa primeira estratégia do bazar, mas já meio consciente que não ia dar muito certo pela questão de muitas vezes a divulgação, né, que eu fiz muito foi através do Instagram, onde eu acho que as pessoas me conhecem mais. Só que mesmo assim, o acesso no Instagram, né, a divulgação no Instagram é um pouco complicado, porque nos stories a visualização tá muito baixa. Diariamente atinge no máximo 30 visualizações. O meu Instagram não está sendo entregue, porque eu sigo muitas pessoas e muitas pessoas também me seguem, mas eu não estou tendo entrega de visualização. Nos reels que eu estou postando, até que tem uma visualização, mas pouco engajamento, as pessoas não curtem. Então, tipo assim, eu posto um vídeo lá, tem 200, tem 300 visualização, mas muitas vezes não tem uma curtida, não tem um comentário. Então, assim, fica difícil você se basear nessas métricas por essas questões. Mas, enfim, eu venho refletindo muito sobre isso, né? Que não é uma coisa que vai acontecer assim, que eu vou chegar um dia, vou postar uma promoção e vai chover de clientes. Não, pelo que eu vi, eu vou ter que ir conquistando aos poucos. E tudo bem, eu já entendi isso. Eu tô sendo bem paciente, até porque, assim, a gente sabe que nada se conquista de imediato. E eu sei que eu já ouvi muitas histórias de outras pessoas que eu acompanho no YouTube. A gente precisa ir construindo aos poucos. Então, eu vou tentar. Eu já até, às vezes, fico assim, pensando, né? Eu vou tentar criar esse vínculo maior com a divulgação no meu Instagram, para ver se eu consigo atrair mais pessoas. Eu vou tentar, porque a gente sabe que, assim, é um trabalho que precisa ter paciência, que precisa ter constância. Só que nem sempre a gente consegue ter. A gente quer, mas a gente realizar é diferente. Então, eu tô me planejando para ficar até o final do ano tentando ampliar aí as minhas vendas. Se não der certo, eu não sei o que vai ser. Eu acho que eu vou ter que buscar outro meio de vida. Mas enfim, eu espero que dê certo. Eu vou tentar até o último minuto, né? Porque assim, a gente conseguir um trabalho, né? Uma fonte de renda onde você consiga conciliar, no meu caso, né? Que sou mãe, dona de casa, eu tenho meu trabalho registrado, né? E tenho essa segunda renda, que é a consultoria. Claro que hoje, para mim, já é uma ajuda, mas não é algo que eu consiga sobreviver apenas disso. O objetivo é que eu consiga ter a minha renda principal dessa consultoria, né? Mas a gente sabe que não é fácil e que é um desafio diário. O bazar não funcionou como eu queria, né? Mas, enfim, como eu já falei aqui, né? Não era de se esperar muita coisa, mas eu vou prosseguir com outras estratégias. Agora, a próxima data comemorativa que a gente tem é o Dia dos Pais. Eu já estou planejando aqui algumas opções de presentes para o Dia dos Pais. Vou trabalhar agora nessa divulgação para o Dia dos Pais. E depois do Dia dos Pais, eu vou ter aí a rifa, né? Eu já estou pensando aí em como eu vou fazer, os produtos que eu vou colocar na rifa, quanto vai ficar. Estou pensando nessa estratégia. E seja o que Deus quiser, né? A gente vai buscando aí novas metodologias para ir alcançando mais pessoas e conseguir melhorar a nossa venda. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais!